Então vamos, pessoal, na sequência do menu formatar, nós temos um comando que também não é muito complicado, sinceramente eu não qualifico como um comando difícil, mas entra naquela categoria de comandos pouco usados. Certamente a maioria que está assistindo agora não usou, mas vamos lá, difícil não é. Galera, o comando é o capitular. Capitular, antes de mais nada, pelo amor de Deus, muita atenção. Capitular é uma coisa, capitalizar é outra coisa. Capitalizar, galera, tem a ver com escolher as maiúsculas ou as minúsculas. Lembra? Letra capital, letra maiúscula e tudo mais. Capitular não tem nada a ver nem com maiúscula nem com minúscula. Capitular é colocar a primeira letra de um parágrafo em destaque. O que é muito comum, para a gente citar um exemplo bobinho, mas enfim, nos livrinhos de história infantil. Os livrinhos infantis, que tem como tradicional início, pelo menos das fábulas, o Era Uma Vez, esta letra E do Era Uma Vez geralmente é uma letra maior, colorida, etc. e tal, do que o resto do texto. Você pode fazer isso em letra capitular. Veja lá o slide. Na verdade, parecem que são 3 tipos de capitulação, mas são só 2, porque à esquerda você lê o quê? Nenhuma. Né? Quer dizer, nenhuma não é um formato. Aí o formato que está selecionado é o formato capitular propriamente dito. Né? Esse aqui, abaixo da setinha na cor laranja. Percebam, o que vai acontecer com a letra capitulada? A letra capitulada vai ficar gigante comparada com o resto do texto, e o texto vai ficar como se fosse numa coluna à direita, até que a letra capitulada tenha a sua altura completa. E aí você pode ver que o texto volta a usar o trecho inteiro. Ou então, você pode usar a opção chamada na margem. O que acontece? A letra capitulada vai ficar dentro da margem esquerda e, portanto, o texto vai ficar como uma única coluna dentro do papel. Vejam, meus amigos, que esses 2 exemplos, aquele apontado pela seta laranja dentro de um quadrado azul e o circulado em vermelho, estão diretamente vinculados a isso aqui, ó. Tá? Olha lá. A altura da letra 3. Você vai falar assim, Renê, letra 3 é minúscula. Galera, não está escrito, mas tem que ficar subentendido. A altura da letra em número de linhas. Então, a letra W, né, ficará com 3 linhas de altura nos exemplos, vocês podem perceber. E a distância do texto que está abaixo é justamente isso. A distância que vai separar a letra capitulada do texto. A letra vai ficar gigante, vai virar uma caixa de texto, seja dentro do documento ou na margem, tanto faz, e a partir daí você formata como você quiser. Capitular é só isso. Acabamos de falar, vamos falar do capitalizar então. Capitalizar está aí, ó, a escolha entre maiúsculas e minúsculas. Só que o Word, além de maiúsculas e minúsculas, aliás, perdão, né? Deixa eu fazer sempre melhor. Além de maiúsculas ou minúsculas, que são essas 2 aqui, circuladas agora em preto, além desses 2 você tem outros comandos. O primeiro, primeira letra da sentença em maiúscula. O legal é que você não tem que se preocupar, por exemplo, em apertar o Shift para digitar uma letra maiúscula no começo de uma determinada frase, né? O quarto comando, que vem abaixo desse círculo preto, primeira letra de cada palavra em maiúscula. Você pode ver que o próprio exemplo tem a primeira letra de cada palavra em maiúscula, muito usado em título. E, finalmente, na parte inferior, o quinto comando, o inverter. Tá? Essa parte aqui à direita, galera, tá? Onde tem lá, né, o
o katakana, o hiragana, as questões de escrita oriental não entram para nós, tá? Sobre o comando inverter, é claro que o comando inverter faz exatamente isso, ou seja, tudo que está minúscula vira maiúscula e vice-versa. O que talvez ajude é se a gente demonstrar para você o porquê. Você vai falar assim, por que eu vou querer inverter tudo? Porque está tudo errado. Pô, mas tá legal, você está dizendo que eu então digitei tudo errado? Ora, pessoal, existe uma circunstância em que isso não é tão absurdo não. Às vezes, você poderia pressionar uma tecla chamada Caps Lock e esquecer que apertou. Lembra, o que faz a tecla em questão? Ela fixa a função maiúscula do teclado. Aí você apertou a tecla Caps Lock e, em seguida, esqueceu. Passou um tempo, você esqueceu. Coloca o cursor no início de um parágrafo e aí você faz o seguinte, você digita Shift mais P. O que vai acontecer? A letra P vai entrar em formato minúsculo. Aí você solta o Shift e digita o resto da palavra. Ora, pessoal, quando você for lá e digitou palavra qualquer, no final, o que você pode observar? Que tudo está exatamente ao contrário do que você gostaria. Claro, tem muita gente que faria o seguinte, uma vez que o cursor está lá no final, vai apertando o backspace e depois digita de novo. Mas nós não fazemos isso, nós jamais fizemos assim. Né? Nós temos o conhecimento. Nós selecionamos todo esse trecho que está exatamente ao contrário do que queremos, vamos até o comando formatar, maiúsculas e minúsculas, e executamos o inverter. Ao executar o inverter, as coisas ficam exatamente do jeito que quisemos. Claro, se eu digitei 2 ou 3 letras, de repente, backspace e digitar de novo pode até ser mais rápido, mas se já é uma frase com meia dúzia de palavras, eu acho que o comando inverter pode ser um bom negócio. Mas é exatamente isso, tá bem? Nada demais. Acho mais provável você tem que lembrar de tudo que tem aqui dentro do que, de fato, né, entender cada um desses 5 elementos individualmente. E esse é o nosso menu formatar, iniciado, é claro, em bloco anterior. Em seguida, nós vamos para o menu ferramentas, começando pelo começo. Ortografia e gramática, tecla de atalho F7. Então vejam lá, quando a gente aperta isso, o documento, um a um, vai mostrar os erros. Vejam o que acontece aí. Eu separei a palavra todos. Ele deixou TOD em vermelho e dá uma série de sugestões aqui na parte inferior. Né? Então vejam, a palavra errada está em vermelho e ele coloca algumas sugestões. Né? Se eu quiser, eu posso ignorar uma vez ou ignorar todas. E principalmente, galera, vou até usar uma cor diferente, vou usar a cor verde. Eu posso, nesse retângulo, na cor verde, eu posso adicionar uma palavra no meu dicionário. Porque, galera, o dicionário do Word não tem todas as palavras da língua portuguesa. Então, o que vai acontecer? É capaz que você digite uma palavra corretamente, ele procura no dicionário, ela não existe, ele acha que ela não existe também. Então, ele acha que ela está incorretamente grafada. E você vai lá e adiciona ao dicionário do Word padrão, tá? Para melhorar a função da ferramenta. Já falamos sobre isso, mas é bom lembrar, trechos em vermelho, erro de grafia, trechos em verde, erro de gramática, tá bem? Sobre a questão do idioma, que vem a seguir no menu, vejam, idioma, é para você escolher qual é o idioma. Cuidado com o comando traduzir. Tá? Então vejam, pessoal, verificador, deixa eu retornar aqui, é o seguinte, ó, verificador de consistência japonesa, esquece, e o comando traduzir,
esquece também. O que você precisa saber? Que idioma justamente serve para definir o idioma e também, eventualmente, para que você use o dicionário de sinônimos. Se você selecionar uma palavra do Word e em seguida apertar Shift F7, então o Word vai te mostrar os sinônimos que ele conhece a respeito daquela palavra em questão. Tá bem? Vejam lá, 2 comandos abaixo de idioma, o comando contar palavras. Galera, o comando contar palavras, ele é muito maior do que o seu nome sugere. E eu vou dar um exemplo daqui a pouco interessante para alguns. Veja, eu selecionei lá o meu documento e aí eu fui ao contar palavras do menu ferramentas. E a estatística, como vocês podem observar, é a seguinte. Olha, o prezado usuário está dizendo o Word, este documento contém 24 páginas, 17.328 palavras. Então, contar palavras. Mas, além disso, caracteres sem os espaços são 103.766. Com os espaços, 120.704 e assim sucessivamente. Galera, vamos imaginar que eu fosse redigir uma coluna no jornal. Mas o jornal, quando me solicita a tarefa de redigir uma coluna, o jornal não diz para mim, olha, Renê, a sua coluna vai ter 8 centímetros de largura por 14 de altura. Não é isso que eles vão dizer para mim. Provavelmente eles vão dizer assim, olha, a sua coluna tem 5.000 caracteres. É o que cabe lá na coluna. Ora, pelo amor de Deus, né? Eu ficar digitando as minhas ideias e contando ao mesmo tempo é um terror. Então o que eu poderia fazer? Eu digito o texto que eu acredito que seja interessante jogar lá no jornal. E aí eu seleciono esse trecho e vou no contar palavras. E aí eu vou considerar o quê? No meu caso, no meu exemplo, né, eu vou considerar isso aqui, ó, caracteres com espaço. Porque o espaço, claro, é um caractere. Aí vamos supor que ali eu encontrasse 5.818. Eu vou falar, putz, exagerei, o texto ficou muito grande, eu só tenho 5.000, eu preciso resumir. Se eu encontrasse lá 5.003, 4.992, eu ia falar, tá ótimo, tá muito perto de 5.000, é ordem de grandeza. E se eu encontrasse só 3.000, eu ia falar, putz, tem um monte de espaço para preencher, enfim. Tá? Isso também é muito útil, galera, sabe onde? Na sua prova de digitação. Alguns poucos concursos públicos possuem uma prova de digitação. Como é que você pode fazer? Você insere data e hora, já falamos lá atrás, insere data e hora no início de um texto. Pega um texto de referência, copia digitando. No final, insere novamente a data e a hora, principalmente a hora. Bom, se eu já sei a que horas comecei e a que horas terminei, já sei quanto tempo se passou. Seleciono esse trecho que eu digitei, mando ele contar palavras e a seguir eu então vejo quantos caracteres. Se eu já sei quantos caracteres no total eu digitei e se eu já sei quanto tempo levei, uma simples conta de divisão vai me mostrar qual está sendo a minha eficácia de digitação. Estou digitando 73 caracteres por minuto, 94 por minuto, 106 por minuto, isso vai me dando uma ajuda para a estatística de análise de desempenho, tá bem? Contar palavras é isso, nada de muito grandioso, meus amigos. E também outro comando é o comando controle de alterações. Vejam que lá nessa janela ainda tem um comentário, que nós falamos em módulo anterior. Aí vejam vocês, o que eu fiz? Fui ao menu ferramentas e acionei o controle de alterações. Tem até uma questão de prova que diz o seguinte: o usuário abriu um documento do Word e começou a digitar texto. E percebeu que ao digitar, o texto assumia a formatação sublinhado na cor vermelha. E o usuário não consegue alterar essa formatação. O que pode estar acontecendo? E o gabarito dizia, o controle de alterações deve estar ativado. Galera, para que serve o controle de alterações? Para isso. Minha empresa vai assinar um contrato e você é meu advogado. Eu mando por e-mail, em anexo,
o contrato. Digo, olha, fulano, fulana, por favor, dê uma checada nesse contrato, vê se está legal, o que eu tenho que mudar, etc e tal, para defender os meus interesses. 48 horas depois eu recebo um e-mail seu, dizendo, olha, Renê, o contrato em princípio é bom, só fiz 2 pequenas alterações, o resto está legal. Um abraço. Aí eu vou ter que abrir esse contrato, 35 páginas, e ficar procurando as alterações que você fez. Eu vou levar um tempasso. Aí você vai dizer, não, Renê, fica tranquilo. Quando eu te mandar o e-mail com o arquivo, eu vou falar assim, olha, Renê, o arquivo está legal, eu só fiz 2 alterações. Na página 12, estava escrito não sei o que e eu troquei por isso. E lá na página 27, estava escrito não sei o que e eu troquei por isso. Mas aí é você que vai ter o trabalho de digitar. Então sabe o que você podia fazer? Ou como essa história podia acontecer? Eu pego o documento, mando para você por e-mail. Digo, olha, fulano, fulana, por favor, dê uma olhada no contrato, tal, tal, tal. Beleza. Aí você abre o contrato e começa a analisar. Percebendo que você vai alterar alguma coisa, o que você faz? Você vai lá no menu ferramentas e ativa o controle de alterações. A partir daí, tudo que você digitar ficará automaticamente sublinhado e vermelho. E tudo que você excluir vai ser jogado num balão. Aí você manda o documento para mim. Assim que eu abrir o documento e começar a correr a barra de rolagem, eu já vou ver as alterações. E observem aí no slide, galera. Olha só o que acontece. Isso aqui é um edital, né, para concurso do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, né, do TJ do Maranhão, de 2009. O que eu fiz? O nome do desembargador, né, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o nome dele é Raimundo Freire Cutrim. Ele é o presidente, ou era, pelo menos, sinceramente não sei se continua, que seja presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. O que eu fiz? Eu selecionei o nome do digníssimo desembargador e excluí. Então, o Word, nessa área em verde, o Word fez o quê? Ele está dizendo para mim, ó, foi excluído do texto Raimundo Freire Cutrim. E agora, usando uma outra cor, usando o azul, por exemplo, eu digitei o meu nome no lugar do nome dele. Então, no texto, você está lendo o desembargador Renê, pô, legal pra caramba, né? O papel realmente aceita qualquer coisa, né? Virei desembargador e presidente do TJ do Maranhão. O desembargador, então, galera, só de olhar para esse documento, eu já sei uma coisa. O meu nome foi inserido e o nome do desembargador Raimundo foi excluído. Por quê? Excluído fica no balão, incluído ficará em vermelho e sublinhado. E aí você tem exatamente uma ideia do que foi feito desde que você abriu esse documento pela última vez. Né? Controle de alterações é uma coisa muito útil para evitar trabalho de uma ou de outra parte. Tá legal? É isso, galera. O último comando importantíssimo desse menu, virá no início do próximo bloco, é o autocorreção. Muita coisa interessante lá, tá bom? Até já.